Hoje as pessoas conversam de política, hoje elas falam, elas têm opinião própria sobre cada tema, e isso ajuda muito a melhorar a sociedade. O que nós não podemos perder é a oportunidade, no momento que a sociedade está atenta, está cobrando a prisão em segunda instância, de fazer a mudança segura na nossa legislação que garanta que será estabelecida a partir da aprovação do Congresso a condenação e a prisão de segunda instância. E quanto mais liberdade nós tivermos para a democracia, é melhor. O desemprego está também na falta de infraestrutura do Brasil. Eu acho que o grande erro do governo Bolsonaro é colocar a pauta de costumes em detrimento da pauta econômica brasileira. Eu sou contra o aborto, mas eu respeito quem é a favor. Então, assim, e eu acho que essa não é uma política de Estado. Meu convidado de hoje é o deputado federal Alex Manente. Ele é paulista, de São Bernardo do Campo, é o deputado da PEC da segunda instância, não é assim? É isso mesmo. Todo mundo agora fala com você sobre isso, Todo mundo pergunta da PEC. Da PEC. E a PEC? E a PEC? Primeiro, é uma satisfação estar aqui, Leda, agradecer aí a oportunidade de falar com os seus telespectadores. A PEC iniciou, na verdade, esse debate agora mais profundo por conta da mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal novamente sobre essa questão. 10 anos, 4 vezes modificada. Mas ela é original do mandato passado ainda. Quando o Supremo começou a debater que poderia mudar o entendimento, eu imaginei que o Congresso deveria legislar sobre o tema e não permitir que o Supremo, a cada mudança de entendimento de um ministro, tivesse uma mudança de entendimento para o Brasil. Protocolamos essa PEC, tivemos a oportunidade de debatê-la, infelizmente teve intervenção federal que não permitiu, intervenção federal que o presidente Temer, à época, fez no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não permitiu com que emendas constitucionais pudessem tramitar, e esse ano, com essa questão, aflorou novamente. Tivemos um grande embate lá na CCJ. A PEC previa exclusivamente a questão criminal, então apenas para condenações em segunda instância no âmbito criminal, início do cumprimento da pena de prisão. Com o debate na CCJ, nós tivemos a oportunidade de ampliar. Então a nova PEC é uma PEC que prevê prisão em segunda instância e condenação também nas outras esferas do direito, no civil, no tributário, no fazendário. Então, todas as pessoas que tiverem condenação em segunda instância, depois de aprovada a nossa emenda constitucional, deverão cumprir suas penas e sanções. Ou seja, uma revolução para o sistema judiciário brasileiro, que é lento, moroso e que é uma reclamação constante da população brasileira. O sistema judiciário tem gostado de legislar, né? Mais do que de tratar do que ele tem que tratar. A verdade é que nós não podemos continuar tendo um Supremo, primeiro que entende de acordo com as oportunidades políticas. E isso é muito ruim, porque nós, de fato, não temos condições de oferecer à população brasileira uma segurança jurídica nas principais questões. E outra questão, nosso ordenamento ele é muito frágil. Comparado com o mundo, não existe algo como o nosso que as pessoas podem recorrer até a quarta instância. Então, o Supremo Tribunal Federal, que é uma Suprema Corte, deveria verificar apenas questões constitucionais. Mas, para surpresa de muitos, por exemplo, ano passado, o Supremo definiu quem foi o campeão brasileiro de 87. Algo totalmente irrelevante para um papel de Suprema Corte. Então, a nossa PEC muda isso, traz o trânsito em julgado para a segunda instância, definitivamente, e para chegar ao Supremo só em ações revisionais de mérito constitucional. Ou seja, o papel da Suprema Corte com a nossa PEC está estabelecido. É uma recuperação do papel do Supremo. Na verdade, colocar o Brasil num local adequado para o âmbito judiciário, que hoje nós estamos totalmente fora da curva. Então, você pega a Suprema Corte americana, tem 100 ações por ano. A Suprema Corte brasileira tem 25 mil ações por ano. É impossível que o ministro dê conta, 11 ministros, dê conta de atender essa demanda de muitas ações que são inúteis para a sociedade brasileira. Qual a chance dela ser aprovada? Olha, eu estou muito otimista. Quando nós aprovamos na CCJ, a verdade eu vou até resgatar. Quando eu propus essa PEC, muitos me chamaram de louco, acharam que era impossível avançar nessa pauta lá no Congresso Nacional.
mas nós avançamos e, para surpresa de muitos, nós tivemos uma grande votação na CCJ, o que fortaleceu nossa PEC. O resultado lá foi de 50 votos a 12, porque muitos me questionavam do quórum, porque você aprovar uma emenda constitucional, você precisa ter um quórum qualificado. Então, de 513 deputados, 308 precisam votar a favor. Então, muita gente falava, olha, uma PEC é impossível nesse tema, o Congresso não vai aprovar. Eu estava otimista porque o Congresso é renovado. Ele foi eleito ano passado com uma pauta de combate à corrupção e impunidade e nós estávamos determinados que era possível fazer esse trâmite com aprovação. E aí a CCJ teve a oportunidade de dar 50 votos a 12 para que a gente conseguisse avançar para a comissão especial. Então eu estou muito animado que até março, segundo o presidente Rodrigo Maia, nós já estejamos no plenário votando em 2 turnos essa PEC, tornando uma emenda constitucional, passando aí o papel para o Senado, também aprovar em 2 turnos. Ela não bate em nada com a PL, né? PL do Senado. É importante até nós registrarmos. Eu apoio qualquer iniciativa que vise combater a corrupção e impunidade, especialmente nesse momento que o principal símbolo disso é a segunda instância, a prisão em segunda instância. Então o Senado tem o PL, tem outras PECs. Eu sou extremamente favorável que o Senado tenha pauta própria, cumpra seu papel e no que depender de mim nós apoiaremos. Minha única questão fica no ponto de vista jurídico. Se nós tivermos o Supremo Tribunal Federal tratando como inconstitucional a prisão em segunda instância, significa que nós precisamos mudar a Constituição. Não adianta nós mudarmos por projeto de lei em lei ordinária, no Código de Processo Penal, porque isso certamente vai ser questionado no Supremo, a gente vai dar uma expectativa para a sociedade que estamos ali, olha, estamos votando a segunda instância, mas quando na verdade vota rápido, só que questiona rápido e nós novamente estaremos na mão do Supremo. A emenda constitucional, ela é mais sólida, porque ela de fato coloca na Constituição brasileira, sem possibilidades de qualquer questionamento no Supremo, essa questão. Ela independe dos humores, né? Independe dos humores e dos amores. Não tem condições de ser questionada. Então, assim, eu apoio a PL. Eu até disse já à presidente da CCJ do Senado, a senadora Simone Tebet, que eu sou a favor de qualquer iniciativa. O que nós não podemos perder é a oportunidade, no momento que a sociedade está atenta, está cobrando a prisão em segunda instância, de fazer a mudança segura na nossa legislação que garanta que será estabelecida a partir da aprovação do Congresso a condenação e a prisão de segunda instância. A gente está gravando hoje, dia 5 de dezembro. A primeira votação dela é semana que vem, não? Não, na verdade a primeira votação foi a CCJ 5012. Iniciamos ontem a comissão especial, porque para você mudar... E essa comissão especial não vota esse ano, então? Dificilmente, porque ela tem que cumprir 10 sessões no mínimo e 40 no máximo. Toda mudança constitucional passa por uma comissão especial, porque você não pode mudar a Constituição do nada, assim, do nada, rapidamente, pelo humor do Congresso. Então você tem um rito que precisa ser cumprido, e esse rito passa por uma comissão especial. Ela foi iniciada ontem. Nossa previsão é que ela termine em fevereiro com um relatório que possa levar ao plenário essa votação. Então, minha expectativa, conversei com o presidente Rodrigo Maia... É março mesmo. É que em março nós estejamos votando os 2 turnos lá no plenário da Câmara e que o Senado, logo depois, possa votar até o final do semestre. E mesmo que demore 3, 4 meses, que é importante deixar claro à população, é que é um tema que merece todo o cuidado jurídico para não ter questionamento. Nós já estamos vivendo uma sociedade polarizada, uma sociedade em que as pessoas muitas vezes nem enxergam a razão, enxergam muito mais a emoção, e nós não podemos passar isso ao Supremo novamente, para ficarmos aguardando a decisão do Supremo, que na verdade já definiu sobre esse tema diversas vezes. Né? A resposta deste Supremo, né? Isso aí. Deixa o Supremo qual é o próximo Supremo, o Supremo anterior. Esse Supremo, até o final do ano que vem, é o mesmo. Então, qualquer medida que for votada rapidamente chegará nos mesmos ministros que rejeitaram a prisão em segunda instância. Que vão decidir a mesma coisa. É verdade. Não é? Me conta um pouco da sua história. Você é de São Bernardo do Campo, você foi o vereador mais votado do PPS, porque assim... você é político desde os 18 anos, é isso mesmo? Eu entrei no PPS, me filiei à época ao PPS com 18 anos e tive a oportunidade de começar a minha carreira na juventude do partido. E foi uma construção importante, porque ali em São Bernardo, você sabe, uma cidade muito politizada,
Uma cidade que... Você é vizinho do Lula, não? Nós moramos na mesma cidade, né? Mas não na mesma rua, né? Não na mesma rua. Agora, né? Porque ele passou um tempo fora. Ele passou um tempinho ele fora. Passou um tempinho fora. Na verdade, eu tive a oportunidade de começar lá com a juventude, parte de mobilização na faculdade, e aí tive a oportunidade de, em 2004, ser candidato a vereador. São Bernardo, tinha 23 anos na época, e fui o mais votado da história do ABC todo, com 23 anos, então para mim foi uma alegria muito grande, e a partir dali me tornei deputado estadual aqui em São Paulo, reeleito, e fui para essa missão de ser deputado federal há 5 anos atrás, então, e reeleito agora. Então você está no segundo mandato? Segundo mandato federal. De federal. Tem o quê, 44 anos? 40. 40 anos. Nossa, menino, né? Esses barulhos que vocês estão ouvindo são trovões. Então, eu sei que algumas pessoas vão reclamar nos comentários, então vou me antecipar de uma vez. A chuva a gente não controla, né? Não controla. Aí, a gente tem vários defeitos nesse canal. Inclusive, a gente não tem janela acústica, então às vezes late os cachorrinhos que passam e tal. Mas dessa vez é a natureza mesmo, a gente não pode fazer nada. A gente pode continuar conversando. Mas era um sonho seu, porque com 18 anos vocês entram eu sempre gostei muito. O PPS hoje é o Cidadania, né? Só vamos deixar isso claro. Nós tivemos uma mudança de nome, mudança de perfil. Mas você não mudou de partido, não? Você só acompanhou, Na verdade, o partido mudou de nome, mas eu continuei no mesmo. O presidente é o Roberto Freire? É o Roberto Freire. Na verdade, a política sempre teve alguma participação direta comigo. Meu pai foi vereador em São Bernardo já, falecido já. E eu, desde muito cedo, gostei muito da política, gostei muito de participação com a comunidade e tal. Então, eu sempre me vi nesse meio para poder trabalhar com a comunidade, sempre gostei muito do relacionamento com a população e com a oportunidade de mudar as coisas através da política. Infelizmente, esse período todo são 16 anos de mandato já, eu imagino que teve muito desgaste, mas estou muito animado porque o que eu vejo é uma sociedade, apesar de polarizada, muito politizada, muito mais do que quando eu iniciei minha carreira. Hoje as pessoas conversam de política, hoje elas falam, elas têm opinião própria sobre cada tema, e isso ajuda muito a melhorar a sociedade. O que nós não podemos, volto a dizer, eu sou contra a polarização, acho que ela não traz bem. Eu sempre digo o seguinte, é muito ruim você votar em alguém porque não gosta do outro. Na verdade, você deveria votar em alguém porque acredita naquela proposta, no projeto, mas essa polarização faz muitas vezes as pessoas votarem em alguém não totalmente convictos, exatamente para poder tirar aqueles que eles não gostam. Você acha que o Cidadania vai ter um candidato em 2022 que vai fazer a diferença? Olha, o que eu imagino, o Cidadania, quando se reconstruiu, mudou o nome, mudou a posição política, porque na verdade nós temos um histórico que a gente respeita, gosta, mas que é ultrapassado. E quem não tiver capacidade... Mas era o que? Era de esquerda? Era um centro-esquerda. Tá. Mas já há 10, 15 anos nós temos uma postura de centro, especialmente de centro, e um centro-direita, porque nós defendemos liberdade econômica, Estado menor, então a gente está posicionado nesse eixo. Eu imagino que o que nós viveremos no futuro para os partidos políticos, inclusive para o Cidadania, é que quem não tiver candidatura presidencial, candidatura a governador nos estados, a prefeitura nas cidades, dificilmente sobreviverá. Nós temos aí agora com essa liberação do TSE, que na minha opinião é equivocada, nós deveríamos diminuir partido, não aumentar. Tem uma proliferação de partidos que vira uma sopa de letrinha para as pessoas. E vira uma fonte de corrupção também, né? Porque vende a legenda, porque tem fundo eleitoral negocia, que nós sempre votamos contra, tal, mas existe. Então acaba sendo uma negociação eterna com esses partidos. A minha opinião é que deveria diminuir, tanto é que a cláusula de barreira para as eleições seguintes é maior, acho que diminuirá. E partidos que não tiverem candidato majoritário, minha opinião é que dificilmente sobreviverão. Eles ficarão ali apenas uma sigla com um número, mas sem condições de fato de terem um projeto fortalecido. Então a nossa busca é que o Cidadania lance sim seu candidato majoritário. E que seria o Luciano Huck? O Luciano Huck é alguém que a gente tem muita relação por conta dos movimentos, né? Nós temos vários movimentos que surgiram no Brasil como alternativa aos partidos políticos tradicionais, e o Luciano Huck tem muita relação com esses movimentos,
movimentos que são muito Quais importantes. movimentos mesmo? Você tem o Agora, o Acredito, o Livres, Renova, são vários movimentos Renova que é do Eduardo Mufarrez. É isso. E são vários movimentos que foram criados para poder fugir dessa configuração restrita partidária. Então, Luciano... Você acha viável a candidatura independente? Eu sou a favor, Eu acho que a candidatura independente é uma possibilidade, ela é mais difícil, de qualquer maneira ela é mais difícil. Porque você não vai ter estrutura de base, você não vai ter proliferação de apoios. Mas ela poderia ser possível, né? Mas ela tem que ser permitida, essa é a minha opinião. Acho que quanto mais liberdade nós tivermos para a democracia, é melhor. Quanto mais você ingessa a democracia, menos você permite que surjam novos líderes, mesmo sabendo a dificuldade de candidaturas avulsas. Mas eu acredito que esses movimentos que têm relacionado Luciano Huck à cidadania, mas é algo que a gente ainda vai esperar, tem muita água para passar debaixo da ponte, e eu creio que ele seria uma boa alternativa a essa polarização. O que nós precisamos, nosso campo político aqui, precisa encontrar alguém que tenha capacidade de mostrar esse equilíbrio à sociedade, que a polarização é algo ruim, que tanto os lados da esquerda, da direita, têm suas coisas ruins e coisas boas, que pode ser um equilíbrio. Eu defendo muito uma política de liberdade econômica, de diminuição do Estado, mas de responsabilidade social. Porque o Brasil é um país de muitas diferenças. É um país... Muita desigualdade. Muita desigualdade. Não adianta você acreditar que apenas o mercado resolverá esse problema. Não é verdade. O Estado ainda precisa fazer seu papel nessa política de diminuição das diferenças para que no futuro o mercado tenha condições de avançar. Mas precisa estudar bem que papel é esse que ele vai fazer, né? Porque é um Estado gigante que cuida das minúcias. Que nós precisamos, acho que a reforma administrativa que está colocada ela é importantíssima, nós precisamos debater. Não dá para continuar imaginando, e a gente olha o governo federal como o maior exemplo, mas se nós pegarmos as prefeituras do Brasil, é inimaginável administrar uma cidade que tem uma folha de pagamento de 60%. Então, a cada R$10 que chega de tributo, 6 é para pagar a folha de pagamento. Então, você inviabiliza investimentos, você inviabiliza serviços. Nós vamos ter que rever isso, diminuir a máquina pública, que é muito pesada no Brasil. O Brasil tem que levar a sério. O que você acha que o Brasil tem que levar a sério nessa política de Estado, de saneamento básico? O que você vê assim como meio ambiente? Porque se bem que saneamento e meio ambiente tem tudo a ver. O saneamento no Brasil é algo necessário, porque saneamento mexe com tudo. Nós agora mexe com a saúde, nós estamos para votar lá o marco regulatório do saneamento, que vai ser um avanço. O Estado, volto a dizer, ele não tem mais capacidade de investir. Se nós aguardarmos o Estado brasileiro resolver o problema de esgoto de 80% da população que não tem, nós não vamos conseguir, nós vamos ficar esperando. Então é hora de buscar alternativas. Tivemos avanços agora nesse marco do saneamento, tem a discussão das PPPs e concessões, e eu sou muito a favor de nós termos um Estado forte regulando o investimento das PPPs e das concessões. Agora, a PPP não pode ser algo... PPP mesmo? Parceria público-privada. Para que não pode ser algo... Dá um exemplo pra gente. Um exemplo, por exemplo, das rodovias. São concessões. Quando você pega uma parceria público-privada, quem está falando muito sobre isso é o Dória, né? Você pega um serviço que vai ser realizado e faz com que a iniciativa privada, numa sociedade com o poder público, possa explorar aquele serviço por um determinado período de tempo. Tem muito sucesso em vários locais do mundo, a gente precisa avançar. O Brasil tem uma legislação que não permite a pessoa explorar para ter lucro, e a gente imaginar que alguém da iniciativa privada virá para ajudar o poder público e não ter lucro, é a certeza da falência do que está colocado. Ou do olho na propina, né? Ou do olho na propina. Por isso que essas coisas acontecem. Então a gente precisa ter... O Japão, por exemplo, que é um local que é avançado nessa questão, quem faz parceria público-privada tem direito de explorar por um determinado período e ganhar o seu lucro, porque senão não fará o serviço que precisa do poder público. Então a gente precisa equilibrar isso para fazer o Brasil ter investimentos. A gente está sem investimentos, e na minha opinião isso também é uma cadeia de consequências, porque o desemprego está também na falta de infraestrutura do Brasil.
que você acha que o Bolsonaro está errando e que ele está acertando? Eu acho que o Bolsonaro tem um grande acerto, que é o que ele se colocou para a sociedade como fugir da política tradicional de relação promíscua com as forças políticas. Então, ele de fato está fazendo um governo independente, um governo que não tem amarras, que não tem troca, barganha. Isso é algo que não se pode negar. Eu acho que o que o governo Bolsonaro A gente pode então dizer que ele acertou no Ministério. Eu não sei se acertou, eu não vou Ou nem... em parte dele, né? Ele acertou na política Na de política, não fazer as trocas. Tá. Né? Governo de coalizão, que chamavam antigamente. Chamava. Na verdade... Tem até um livro do Sérgio Abrantes sobre o governo de coalizão. Tem entrevista dele aqui no canal também falando disso. Então, esse governo de coalizão acabou. Isso é um bom sinal. Agora, se ele está acertando no ministério ou não é uma outra questão. Acho que tem bons ministros. Ele teve um acerto enorme, na minha opinião, no ministro Sérgio Moro, que é uma referência para o brasileiro no combate à corrupção e impunidade. O Paulo Guedes, na grande maioria, na agenda econômica, quando não passa para o extremo, ele vai muito bem. Eu acho que o grande erro do governo Bolsonaro é colocar a pauta de costumes em detrimento da pauta econômica brasileira. Então, pode ver que todas as vezes que ele se perdeu foi muito mais pela relação ideológica dele do que propriamente dos problemas do governo. Então, eu acredito que é uma mudança de um modelo, e ele será o responsável por isso, que é algo positivo para o Brasil. A partir de agora, a sociedade hoje não aceita mais aquilo que antes era bonito. Se você pegar o segundo turno de qualquer eleição antes dessa, era legal levantar a mão de um partido político chegando. Hoje ninguém quer. Por quê? Porque sabe que aquele apoio, teoricamente, valeu alguma coisa. E a sociedade não aceita mais. Ele é o responsável por mudar esse modelo. Simbolizado nele, né? A sociedade já queria, ele simbolizou. Agora, a partir daí... A pauta de costumes é que você questiona, né? Eu questiono muito. Você é a favor do aborto, por exemplo? Eu sou contra o aborto, mas eu respeito quem é a favor. Então, assim, e eu acho que essa não é uma política de Estado. É isso. Aí eu acho que isso não é uma política de Estado. Se essa seria uma política de Estado. Eu acho que aborto, homossexualidade não são políticas de Estado. Eu tenho minha posição, mas respeito todas as outras posições e acho que essa não é prioridade de uma política de Estado. Eu acho que a política de Estado tem, por exemplo, nós não temos como negar o homossexualismo, ele existe. E quantas a pessoas, vida das pessoas. E quantas pessoas têm problema de saúde por conta disso. E o Estado tem que ter política voltada para isso. Agora, não discutir como quem vai ser, quem vai isso é um casar, problema quem não vai individual casar. de cada um. É a liberdade das pessoas decidirem. Mas eu acredito que ele colocar essas pautas, muitas vezes, prejudica o governo e as pautas ideológicas. Por exemplo, a Argentina. A declaração dele sobre o presidente eleito da Argentina é, no mínimo, um erro diplomático. Porque ele não é argentino, não vive lá, não sabe o que fez as pessoas votarem na presidente, seja de um lado ou de outro. O Uruguai ganhou a direita, na Argentina ganhou a esquerda. É uma questão da Argentina. É uma questão deles, né? Agora, o grande problema é que nós temos uma relação comercial com a Argentina importantíssima. E se qualquer relação diplomática fica ferida entre os países, quem sofre é muito mais o Brasil. Eu venho de uma região industrial automobilística. Nossa região, do Grande ABC, produz mais carros para a Argentina do que para o Brasil hoje. Então você imagine nós travarmos isso lá. Então é toda uma... Eu acho que... Vai piorar o nosso emprego aqui. É toda nisso uma... que você tá pensando. Eu acho que o Bolsonaro, ele cumpre aquilo que falou a sociedade em relação ao modelo político de governar. Agora, o restante, ele tem equívocos desnecessários. Essa é a minha opinião. Você, de modo geral, é um cara otimista, assim, uma pessoa otimista? Sou otimista, porque se nós não formos, a PEC nem tinha avançado. Porque eu imagino, somos otimistas e guerreiros, né? A verdade é o seguinte, a vida política tem que ser um otimismo que você conseguirá melhorar as coisas, né? Então, político que for pessimista não consegue sobreviver à primeira eleição, viu, Leda? E quais foram os projetos que você tocou que te sensibilizaram mais, que partiram de você ou você apoiou nos seus anos de trabalho? Eu estou muito animado com essa pauta de combate à corrupção e impunidade, que foi uma pauta que o nosso partido sempre defendeu. E tivemos vários projetos. Ontem
Hoje é dia Sim. Hoje é dia 5, ontem à noite votamos com participação, o ministro Moro falou muito conosco, o pacote anticrime e anticorrupção foi aprovado na Câmara, mas nós tivemos projetos importantes, por exemplo... Mas hoje os jornais dizem que foi aprovado 60%, parte, né? O que é normal, aquele né? negócio da ilicitude, como é que é aquilo mesmo? Excludente de licitude. Excludente de licitude. Que é algo muito polêmico, mas, por exemplo, ninguém está comentando que a saidinha foi aprovada, o fim da saidinha. O fim da saidinha. Que era algo que a sociedade brasileira inteira queria. Então, às vezes, a gente se pega em pequenos detalhes que, de fato, tem uma discussão. Esse excludente de ilicitude é possibilitar o policial matar qualquer pessoa. Na prática é isso. Então, há uma discussão. Tem que ser melhor discutido, você acha? E não está dizendo que o Congresso não cumprirá esse papel, só que você tem urgência em determinadas ações que são unanimidades, que não precisam do mesmo debate que esses. Então, acho que nós temos que valorizar o que foi aprovado, e continuar discutindo o que não foi para votação. Não é que foi tirado ou foi votado contra. Além da saidinha temporária, o que mais que você acha que foi votado? Eu acho que o tribunal de júri, que é um negócio muito importante, porque você imagina o tribunal de júri, uma pessoa que sai ali do tribunal do júri condenado por 12 júris populares, ou seja, são pessoas comuns que não entendem dessa relação jurídica, e pode sair de lá e pegar o ônibus junto com o assassino. Então, você imagine como... Então, acho que essa foi uma mudança importante. Acho que outra ampliação de pena em determinados casos. Sobretudo nos hediondos. Nos hediondos. Então, teve evoluções e teve questão importante no combate à corrupção. Ficou a PEC, muita gente fala, segunda instância e excludente de ilicitude. Na verdade, o que falam que saiu foi isso. A segunda instância está sendo debatida do modo que deve, que é uma emenda constitucional. Então, eu não tenho dúvida que ela avançará, mas no meio adequado para não ser questionado. E excludente de ilicitude merece um debate mais amplo, porque eu creio que o policial tem que ter, de fato, condições melhores de ser o protetor da regra social vigente. Mas ele não pode ter liberdade para fazer o que quiser, porque nem todos têm o mesmo discernimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente está numa guerra civil, né? Tem que tomar uma atitude. Tem que tomar atitude, só que você tem que tomar com cuidado. Veja o Paraisópolis. Então, às vezes, se você incentiva, você pode cometer atos falhos que ficam irreversíveis na sociedade. Então, você tem que ter um controle. Não é fácil você achar esse equilíbrio, mas acho que o nosso papel é tentar buscá-lo. E você quer continuar nesse papel de fazer leis, trabalhar como deputado? Eu acho que assim, tudo. Eu defendi uma tese. Você já é candidato a prefeito? Não, já fui. Porque eu perdi no segundo turno na eleição passada, eu nem quero pensar nisso agora. Mas a minha ideia é que... Você se candidatou a prefeito do São Bernardo? Então, a minha ideia é que, na verdade, eu propus até uma PEC que não avançou, que era uma reeleição para cargo legislativo também. Acho que tempo indefinido para cargo legislativo é errado. Você não pode ter 10, 11 mandatos, nada contra quem tem porque está usando a lei. Mas eu acho que deveria ser apenas uma reeleição. E acho que você tem que buscar novos ciclos, até para poder manter esse otimismo. Se você perder esse estímulo e o otimismo e se acomodar numa determinada situação, você não avança. Então, eu quero cumprir bem esse mandato de deputado federal e vamos ver no final dele o que está reservado e o que nós estamos preparados para enfrentar. Acho que você vai ser candidato, então, a prefeito de novo. Não vou. A prefeito não vou porque é agora. Não vou largar o mandato no meio. Então você teria que ser daqui a 4 anos, mas você tem 40 anos, você é jovem demais. Ainda dá para fazer bastante coisa. Dá para fazer muita coisa, né? Não sei. Você tem um sonho político, assim? Eu queria fazer isso, um decreto que fosse isso, uma PL que fosse isso, uma... Não, olha, eu vou dizer, primeiro... Não vale essa da segunda instância, porque essa é o sonho que você está concretizando. Eu estou muito feliz porque essa PEC da prisão em segunda instância... Há muitos anos não tinha uma emenda constitucional de um deputado que tivesse total adesão da sociedade, envolvimento da sociedade. Então, de fato, eu estou muito satisfeito, honrado e se isso virar de fato uma emenda constitucional, para mim já valeu os mandatos aí até agora. Mas óbvio que nosso sonho é sempre cumprir bem o nosso papel. Eu imaginava, quando eu era criança, ser deputado federal, para mim já era um sonho. Então, nós estamos aqui. É continuar buscando. Se você faz o bem, você vai crescer, né? É assim que funciona. E na vida real você faz o quê?
Sou advogado. Tem filhos, tenho é 3 advogado, filhos. né? Tenho 3 3 filhos. 2 meninas, 1 menino. De quantos anos? 18, 11 e 2. 2? 2. Caçulinha. E você gosta de fazer o quê? De ir ao cinema, de ver série? Série agora todo mundo gosta, né? Você não É, consegue porque ficar também sem a ver gente série. fica ouvindo as pessoas falarem de deputados assim, mas eles estão numa bolha em Brasília, eles não participam de nada, então você vai ao cinema, participa. Você vai... tem uma Porque vida, ver série né? é fatal, né? Porque Ver série, quem vai inclusive ver? no avião, ida e volta, você já vai assistindo, É, né? Então, agora, eu gosto muito de jogar bola, jogar futebol. E é bom? A gente sempre acha que é, mas os outros falam que não, então eu não sei. Eu já brinquei bem, mas eu gosto muito de futebol, gosto de ir no estádio assistir futebol. Que então, time você torce? Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras tá mal, né? Mas não tá Só tão deu o Flamengo mal esse também. ano, né? É porque o Flamengo está muito bom, É né? verdade. Nem sei se o Palmeiras está tão mal, né? Porque as coisas também têm É verdade, é que na verdade cria-se uma expectativa e os dois eram fortes o Palmeiras economicamente estava para chegar, inclusive né? à frente À durante frente. o tempo. Então, né? quando o Flamengo ganha tudo, o outro fica Fica meio criticado. frustrado. Mas o Flamengo também não ganhava 38 anos, precisava ganhar, né? É verdade. Eu sou Flamengo. Você é flamenguista? Então você Por está isso feliz que eu tô esse ano. defendendo. Esse ano vocês ganharam tudo, né? O Bolsonaro é Palmeiras. O Bolsonaro é Palmeiras, é também. palmeirense. Palmeirense. Mas tá indo em todos os estádios com a camisa do Flamengo não, também. tá indo, inclusive foi a do Flamengo, mas agora não foi na decisão da Libertadores, mas foi em outros jogos. Mas ele me disse isso numa entrevista, por isso que... Ah, é? Por isso que eu sei que ele Ele é é palmeirense. Não é nem pelos jornais, é porque eu perguntei ele... Porque ele é do Vale da Ribeira. Ele é do Vale do Ribeira. Ele é paulista, né? Ele não é carioca, ele é paulista. Eu acho que ele foi até para o Rio por conta do Exército, não foi isso? Deve ter sido. Né? Acho que ele fez fazer Agulhas Negras. Foi né? em Resende, né? Resende, estado do Acho que é Rio, e isso. acabou indo para o Rio. E você sempre morou em São Bernardo e mora Sempre até morei, hoje? nasci em São Bernardo e moro até hoje. Divido, né? Parte Brasília, parte São Bernardo. Mas a família toda é São Bernardo. E aí você não falou Nasci que você no gosta? ano da principal greve da cidade, foi em 79. Nossa, é uma cidade né, É uma que se cidade mobiliza que muito, né? participou dessa história, né? Da história ditadura, recente do Brasil, que acabou criando o próprio Lula. O né? Lula, que é filho Lula de São Bernardo. surgiu desse movimento. Embora pernambucano, mas ele é filho de São Bernardo. A carreira política dele se É deu toda ali. lá, né? Os principais. É uma cidade politizada? Eu acho que ela já foi mais, sabe? Eu acho que nós fomos perdendo um pouco isso daí. Acho que o sindicalismo era mais forte, então politizava de alguma maneira para o bem ou para o mal. E como qualquer grande cidade, hoje ela tem quase 1 milhão de habitantes, ela acaba não tendo mais a mesma integração de politização, mas é uma cidade acima da média na visão política. Né? Do Brasil. Tá certo, então eu te desejo boa sorte. Obrigado, Né? Leda. Que você aprove essa... Vamos aprovar. Vou voltar aqui com ela aprovada. Tá certo, Pode ter tá valendo, certeza. tá combinado. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Então vou aproveitar para te dar a caneca do canal, que é o obrigado. nosso símbolo aqui do canal. Vou Obrigado. dizer que o link está aqui na descrição, você pode também adquirir, mesmo não sendo convidado. E está combinado assim, Combinado. se você aprovar, você volta para me contar. Já desço em São Paulo e vem direto para cá. Tá certo, tá valendo. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo, até a próxima.